Olá, gente! Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vou começar esse vídeo pedindo também que vocês se inscrevam no canal para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Então, hoje vamos falar dos tipos do borderline. Muitas pessoas nesse mês de maio, que é o mês da consciência borderline, através das ações que a gente tem empreendido nesse mês, tem me perguntado: eu vejo você falar e algumas coisas eu me identifico, já outras não. Será que realmente eu tenho borderline ou não? Eu me coloco muitas vezes em situações, nesses exemplos que você dá, e que parece que está falando de mim. Já em outras coisas parece que não tem nada a ver comigo. Então, o que é que acontece? O transtorno da personalidade borderline é uma condição muito heterogênea. Já pelos critérios do diagnóstico, a gente percebe isso. Então, vamos lá. Nós temos 9 critérios e precisamos de apenas 5 para dar o diagnóstico. Então, imaginemos que a gente pode ter 2 pessoas lado a lado que só tem um sintoma em comum, já que precisamos apenas de 5 para os 9. Mas se a gente for pensar de outra forma, não apenas do ponto de vista de critério categórico, mas assim dos sintomas mesmo, a gente vai perceber já no início da década de 80, o psicopatologista norte-americano Theodore Millon, ele estabelecia uma ideia de 4 subtipos do borderline. Isso aí não é uma coisa oficial, mas dá para a gente uma ideia do quão diferente podem ser as manifestações desses sintomas. Ele colocava um subtipo que era bastante impulsivo, que é uma característica que é comum, né, a vários subtipos, na verdade, mas que ele coloca isso de forma mais concentrada num tipo, ou seja, pessoa que entre o pensar e o agir praticamente não tem hiato ali, é quase que imediato, aquelas pessoas que têm uma reatividade muito intensa, né? Então, esse subtipo impulsivo. Tem um subtipo autodestrutivo, que são aquelas pessoas que têm comportamentos de autolesão e tentativas de suicídio de forma muito repetida. Tem um subtipo que é petulante, ou seja, aquela pessoa que tem uma característica de sempre estar desafiando, sempre estar com uma certa prepotência até nos seus comportamentos. E o subtipo quieto, aquele subtipo que é mais desencorajado, que é aquele subtipo de funcionamento onde a pessoa fica mais assim, passa o dia inteiro em casa, não quer sair, não tem uma disposição realmente para enfrentar o dia a dia. Então, e a gente observa isso na prática clínica, mas todos eles têm como característica em comum a desregulação emocional. Então, a desregulação emocional é um dos grandes pilares entre os sintomas todos da pessoa que sofre com borderline. De forma que, se você não tiver essa desregulação emocional, provavelmente você tem outra condição, mas você não tem o borderline. Como também, naquela lista de sintomas que a gente vê nesses questionários em geral, como o BSL-23 ou outros aí que a escala do Zanarini, outros questionários que identificam os sintomas do borderline, se você não tiver as variações, a instabilidade afetiva, variações do humor, que são muito rápidas, né, na condição do borderline, provavelmente também você tem outra condição. Então, a gente tem os sintomas que são do eixo central e tem aqueles que são mais adjacentes, mais subsidiários entre o cortejo dos sintomas. Então, mas é muito importante a gente entender isso para sabermos que você pode ter várias formas em que essa condição ela se apresente. Por isso que às vezes a pessoa acha estranho: poxa, isso eu não tenho, esse sintoma eu não tenho, mas esse outro é a minha cara, então eu tenho ou não? Você pode ter sim, você não precisa ter todos os sintomas para fechar esse diagnóstico, mas é muito importante que você procure um especialista na sua cidade, pode ser que estude bem a condição do borderline, saiba distingui-la das outras condições que a gente tem em psiquiatria, mas o mais importante é que você não fique na dúvida. Procura aí onde você mora um especialista que possa te ajudar, certo? Porque o tratamento vai seguramente fazer toda a diferença em tua vida. Se você achou esse vídeo legal, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com os amigos, não deixa de divulgar essa ideia, que é super da hora. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.